respeitável público. Para poder... Olá, meus amigos e minhas amigas de Pernambuco e do Brasil. Estamos começando mais um Debate na Nova. O programa de hoje vai falar sobre o poder das palavras. O corpo influencia os resultados? Como melhorar a sua comunicação no dia a dia? Este é o tema de hoje. Aliás, nós estamos vivendo a era da comunicação, né, onde as pessoas cada vez mais tentam se comunicar e de todas as formas, através da rede social, através do corpo, através das palavras. E palavra tem um ditado popular que diz o seguinte: palavra tem poder. Mas será que tem mesmo? É isso que nós vamos falar no programa de hoje, né? Eu vou mostrar algumas fotografias que nós fizemos uma coletânea aí dos últimos dias, só para vocês terem uma noção do que a gente está querendo colocar para vocês hoje. Mas antes, deixa eu apresentar o nosso primeiro convidado hoje, o Robson Dumont, ele que é graduado em Gestão de Recursos Humanos, pós-graduado em Docência do Ensino Superior, especialista em oratória, presta consultoria para empresas nas áreas de desenvolvimento pessoal e oratória. Convidamos também, está aqui pelo Skype, o Marcos Duarte, que é advogado, pós-graduado em psicologia comunitária, né? Master Coach, analista de perfil comportamental, palestrante, treinador corporativo pessoal, né? Eu vou começar colocando uma imagem no ar para abrir já o debate. Não vou nem fazer a primeira pergunta hoje. Eu vou abrir o debate a partir das imagens que nós vamos mostrar aqui. Esta semana se falou muito de política por conta da tal janela partidária, né? E teve uma imagem marcante que nós separamos para hoje aqui para discutir, que foi a despedida do ex-governador de São Paulo, João Dória, né, numa reunião em que estava presente o pernambucano Bruno Araújo, que é o presidente nacional do partido, né? E nesta reunião, né, João Dória, no seu discurso empolgado, disse: olha, o partido está partindo unido, né, e conta com o apoio da Executiva Nacional, e levantou a mão de Bruno Araújo. Vejam essa imagem. Vejam essa imagem. Olha só. Essa aqui tá até boa. Pegaram a imagem pior que tinha, Jesus Cristo, né? Tem uma imagem que ele tá sem máscara, né? Pode tirar essa imagem. Que decepção. Que decepção. Pedi outra imagem, não era essa. Tem uma imagem que tá Bruno Araújo com a mão assim, levantada, com a cara assim, ó. Triste, para baixo, completamente desolado, né? O cara que mostrou a imagem aqui não era muito favorável, mas tem mais. Vamos ver o que ele pegou mais por aí pela frente, né? Falando da alegria, deixa eu ver, mostra a próxima imagem. Cadê a próxima imagem? Será que está despreocupado o nosso presidente, né? Olha a cara dele aí, né? Jair Messias Bolsonaro. Outra, né? Será que está com cara de já ganhou o ex-presidente Lula, né? Ou está preocupado com a conjuntura? As imagens mostram muita coisa e a palavra tem poder, né? E é isso que nós vamos falar no programa de hoje. Boa tarde, Robson Dumont. Boa tarde, Pedro Paulo, todos os telespectadores que estão nos acompanhando e o nosso amigo também, Marcos Duarte, que daqui a alguns minutos vai também contribuir com esse assunto de grande importância, eu diria, para a humanidade, o poder da comunicação. Então vamos avançar nesse tema de uma forma muito forte. Vamos construir conhecimento. Esse popular que diz assim, a palavra tem poder, tem mesmo? Com certeza, a palavra tem poder. A palavra ou o gesto? O que é mais poderoso, a palavra ou o gesto? Então vamos lá, quando a gente fala sobre comunicação, a palavra comunicação quer dizer tornar comum, fazer saber. Excelente. Quando eu tenho o transbordado conhecimento e quero tornar comum, fazer saber para as pessoas que estão me acompanhando em uma palestra, em um bate-papo, até mesmo em uma reunião de trabalho, eu tenho que unir justamente o poder da comunicação verbal e não verbal. Aí sim eu poderia concordar na íntegra com essa expressão que a palavra tem poder. Mas não só a palavra, não só o conteúdo jogado ao vento, mas quando eu falo de comunicação eu tenho que unir de uma forma que tenha congruência da linguagem verbal, verbalizada, com o poder da gesticulação, da expressão corporal como um todo. Não adianta dizer, tô feliz, tô alegre com essa cara assim de, né, para baixo. Justamente, a gente fala sobre congruência.
congruência da linguagem verbal e não verbal. Então, por exemplo, as imagens foi bem interessante que mostraram aí, porque imagina se eu falasse aqui para você que está nos acompanhando aí, olha, eu estou muito feliz hoje em estar participando desse programa. No meu coração tem uma felicidade imensa. Na verdade, não estava combinando a minha voz enterro, né? com a expressão corporal. Eu, quando passei para a produção, eu disse, rapaz, tem uma imagem que eu vi lá na saída de Dória, que tem a cara do presidente, o pernambucano, Bruno, ele com a cara de tristeza danada, aí o cara botou logo uma máscara na cara, eu acho que o cara era tucano, né? Aí quis logo esconder, não deixou nada. Mas tem essa imagem, eu acho que o Brasil todo viu, chamou muita atenção das pessoas, né? E eu quis abrir exatamente o programa falando disso. O gesto, ele tem que reforçar aquilo que a sua linguagem está tentando passar para as pessoas. Isso mesmo. Todas as vezes que nós vamos nos apresentar em público, de uma forma intrínseca, o público vai copiar os 3 componentes da influência humana. E é muito interessante estudar sobre isso, porque isso vem sendo estudado já muito antes de Cristo, lá pela Grécia Antiga. Os 3 componentes da influência humana, todas as vezes que você vai entrar em cena, o público vai copiar a questão das palavras, o seu conteúdo propriamente dito, o potencial da sua voz, a intensidade, o tom de voz, a velocidade com que você fala. E o ponto eu poderia falar sobre a expressão corporal. A expressão corporal de uma forma completa está dentro de expressão corporal. Gesticulação está dentro da expressão corporal. O poder mostrar a minha postura sentada em uma entrevista de trabalho. Será que eu estou realmente passando essa segurança para aquele RH, aquele entrevistador? Então, quando eu falo sobre gestos, excelente, o gesto está incluído no poder da expressão corporal, que tem uma potência muito forte de um estudo, quando a gente fala sobre poder da comunicação. Vamos lá, deixa eu trazer também para essa conversa o Marcos Duarte. Boa tarde, Marcos. Cadê o Marcos? Está pelo Skype. Marcos, boa tarde. Caiu, olha aí. Marcos, boa tarde, Marcos. Boa tarde, meus amigos. Vamos lá, Marcos. Não sei Marcos. se vocês me escutam. Estou te ouvindo. Não estou escutando vocês. Pode falar, Marcos, pode falar. Ouviu aí a primeira participação aqui do Robson, falando da importância da boa articulação, do gesto, da fala e, sobretudo, da intensidade daquilo que você está querendo dizer, da voz? Bom, meus amigos, muito boa tarde. Eu tô com uma certa dificuldade de escutar vocês. Aí eu li pela legenda, na verdade, o que o Pedro falou. Primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade, dar meu abraço ao meu amigo Robson. E falar a respeito sobre comunicação é sempre um grande prazer, né? E é sempre uma grande responsabilidade também, porque o tema, ele já, na verdade, ele nos dá uma certeza daquilo que de fato acontece. Nós melhoramos a nossa comunicação e nós nos comunicamos, de fato, de maneira verbal e também de maneira como o nosso corpo, como nós utilizamos o nosso corpo para manter essa comunicação. Eu queria partir de um princípio, Pedro, e eu queria... Vocês estão me escutando? Tá ótimo aqui, tá ótimo. Show de bola. Então, eu queria partir de um princípio que o meu amigo Robson, que é mestre disso, partir do princípio de que a responsabilidade da comunicação, ela é do comunicador. Ou seja, a responsabilidade, se a comunicação ela é perfeita, ela não é uma responsabilidade compartilhada entre aquele que comunica e aquele que recebe a comunicação. Então, o comunicador, ele tem uma responsabilidade muito grande sobre a mensagem que ele quer passar, sobre aquilo que ele quer dizer. E para que isso aconteça, nós utilizamos tanto da nossa voz, como também do nosso corpo. E o Robson com certeza vai explorar muito aí, que quando a gente fala sobre voz, não é só as palavras que nós usamos, mas o tom que nós utilizamos, a entonação que nós usamos, a velocidade que nós falamos, tudo isso interfere na qualidade da comunicação que nós queremos passar.
Uhum. Muito bem. Eu só queria complementar isso que o doutor Marcos Duarte está colocando para a gente, que a responsabilidade de quem que ele utilizou aí, a responsabilidade de quem se comunica é do Comunicador. Do comunicador. Mas quando a gente não consegue se comunicar, é do produtor e do operador que está lá do outro lado e não botou a gente para falar. Entenderam aí, né? Ele conseguiu entender porque tinha uma legenda, né? Ele percebeu que nós estávamos ouvindo porque eu fiz um legal aqui, uma manifestação com o corpo, e ele seguiu, né? Mas ele não estava nos ouvindo porque alguém não deixou que ele ouvisse a gente, né? No caso foi o operador e o produtor que não fizeram o trabalho direitinho para a comunicação chegar lá, né? Mas a comunicação saiu assim mesmo. Isso. As duras penas, mas saiu. Os ruídos da comunicação acontecem e nós estamos aí evoluindo muito nessa questão da comunicação híbrida. Aqui está acontecendo agora, nesse momento, uma comunicação híbrida, uma comunicação presencial e online. E foi isso justamente que os professores, nessa época de pandemia, tiveram que se apropriar desse conhecimento de uma forma muito rápida para poder conhecer também esse processo da tecnologia. Saber operar um Skype, saber realizar uma videoconferência, mostrar realmente a sua postura por trás de uma câmera, e isso foi identificado como uma grande dificuldade para os professores que estavam acostumados com a comunicação presencial e agora saíram da sala de aula para ingressar em uma sala de aula virtual. Olha só. Que dificuldade. Outro dia eu fiz um debate aqui, viu, professor? E nós falamos muito disso, né? Porque nessas salas de aulas virtual, né, você tinha lá o professor, Sim. né? E tinha também os alunos, naquele mosaico que você colocava na casinha de cada um. Isso. Os alunos. E as reações dos alunos eram as coisas mais engraçadas do mundo. Um estava assim, outro estava dormindo, outro estava brincando. E o professor, para poder se concentrar, se focasse num aluno com essa característica, ele ia perder completamente o foco daquilo que estava sendo debatido naquele momento. Isso. Né? E aí, como é que faz numa hora dessa? Vai atrás do ponto negro, do ponto no escuro? Qual é a saída? Existem algumas dinâmicas que foram implantadas para os professores para que eles pudessem chamar a atenção do aluno. Por exemplo, no início da aula, alguns professores poderiam sugerir: vamos lá, vamos fazer uma dinâmica aqui, eu quero conhecer melhor vocês. E agora, nesse momento, você vai apresentar uma característica sua. Por favor, ligue a sua câmera e diga uma característica sua que é proveitosa. Imaginemos que você está agora em uma entrevista de emprego. Qual seria a característica que você iria colocar agora para esse entrevistador que está aqui do outro lado da câmera? Você vai ligar a sua câmera agora nesse momento e vai iniciar. Isso era uma forma de didática de ensino para o professor forçar o aluno a ligar a sua webcam, a sua câmera. Porque muitos realmente... E sem falar que muitos desligavam. Muitos não estavam ainda resistentes a essa questão de aparecer em uma câmera com vergonha, e isso realmente foi uma grande dificuldade. Está sendo ainda uma grande dificuldade para essas aulas EAD, esse ensino à distância. Você é palestrante, Sim. né? E como palestrante você se deparou com inúmeras situações como essa. Com certeza. Falhas na comunicação através da tecnologia, e aí o palestrante tem que estar com aquele plano A, B, C, D, para poder realmente sair dessas enrascadas e tocar em frente. Porque aí o palestrante mostra que ele não está preso, por exemplo, a um slide. Imagina um palestrante lá, dando a sua palestra maravilhosa e de repente caiu a energia. Pifou o slide. Pifou o slide. E aí, qual é a saída? Será que ele tem um plano B? Mas, Robson, qual seria o plano B? O plano B é, você tem um quadro branco, você levou um piloto para poder escrever as suas informações, porque, na verdade, o conhecimento está com o palestrante. E não está totalmente amparado só no slide. O slide é para ilustrar, né? Para ilustrar, para mostrar pontos fortes, para trazer uma imagem que dê um impacto positivo. Mas quem vai dominar o assunto é o palestrante. Reverendo, já está ouvindo bem a gente aí? Tá não. Ainda não. Ainda continuamos com um pequeno... Oi, fala. Pode falar.
Oh, que pena, oh, que pena. Próxima vez, diz para o doutor Marco para vir para cá. Né? Ele chega durante o programa, que é mais. Ele mora aqui pertinho, é somente ali em Boa Viagem. Somente. Dá tempo de chegar rapidinho. Né? Estou ouvindo, né? Tá ouvindo? Opa! Então mande brasa, pode falar. Bom, vamos aproveitar, né? Aproveitar enquanto vocês... Acho que vocês estão me ouvindo aí. Eu estava acompanhando aqui os comentários do professor Robson e como é que é interessante, né? Essa questão dessa nova fase que nós estamos passando e que os professores estão passando de uma certa forma desafiante, porque nós fomos obrigados, os professores, mais os comunicadores, nós fomos obrigados a antecipar, na verdade, um conhecimento que ia chegar, mas, na verdade, a gente não saberia como fazer nesse momento. E a pandemia antecipou como nós utilizaríamos esses mecanismos de comunicação. Agora, tem um lance muito importante que eu acho que é bom levar em consideração, que é aquilo que são chamados os ruídos, né? O que são os ruídos? O ruído é tudo aquilo que atrapalha a minha comunicação. E o ruído pode ser uma emoção, o ruído pode ser um sentimento, o ruído pode ser tudo aquilo que atrapalha a minha comunicação e não faz chegar essa comunicação, chegar com qualidade naquele que está esperando. Então, nós falamos agora sobre os professores. Existe técnica para isso. Mas nem todo aluno estava preparado para poder também receber aquela comunicação daquela forma, naquele momento, naquele exato momento. Então, esses ruídos, na verdade, atrapalham a comunicação. Mas, respondendo à pergunta do programa de hoje, como melhorar a minha comunicação, eu melhoro a minha comunicação, em primeiro lugar, a partir do momento em que eu começo a praticá-la, em que eu começo a, de fato, me comunicar. Existe técnica para isso, mas a melhor técnica que eu tenho para isso é poder me comunicar cada vez mais. Cada vez mais que eu me comunico, eu aprendo a me comunicar. Cada vez mais que eu faço com que a minha comunicação chegue do outro lado, eu prezo para que essa comunicação, ela de fato possa alcançar aquilo que eu tô planejando. Vocês me ouvem? Tô ouvindo e tô ouvindo também 2 cachorros bravos danados que tem aí na tua casa, né? Que tá dando um ruído na comunicação. Fala, professor. É isso mesmo, muito bom as colocações do professor Marcos. E aí, voltando para esse ponto da tecnologia, realmente houve uma aceleração nesse processo de aprendizado. E os professores se colocaram nessa enrascada, entre aspas, para poder garantir justamente o ensino para os alunos através do ensino online. Lógico, as dificuldades são imensas. Até para que você coloque o professor dizendo, olha, para você olhar com envolvimento para os alunos, é necessário que você olhe para a câmera frontal do seu celular. Só que o professor que não era muito tecnológico, ele não sabia onde era a câmera frontal. Então isso foi uma dificuldade, não tinha noção. Só que isso foi avançando e os professores tiveram que se adaptar a essa realidade dos fatos, para poder continuar comunicando. Lógico que no primeiro momento não foi uma comunicação poderosa. Aconteceram vários ruídos de comunicação e também a falta do conhecimento da tecnologia atrapalhou também alguns mestres nessa área do ensino. Bom, eu vou precisar chamar um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o debate na Nova. Você aí de casa vai mandando a sua mensagem, vai participando pelo 995059441 e a gente vai fazendo perguntas aqui para os nossos convidados de hoje. Sai daí não, a gente volta já já. TV Nova.
Estamos de volta nova. Deixa eu mandar um abraço aqui a todos vocês que nos acompanham em todo o estado de Pernambuco, né, assistindo a nossa programação aqui pela TV Nova. A você que está no Recife, na região metropolitana e que nos assiste no canal 22.1, Vitória de Santo Antão no 22.1, Garanhuns 25.1, Caruaru 31.1, Arco Verde 22.1, Limoeiro 22.1, Ipojuca 46.1, Triunfo 17.1, Serra Talhada 17.1, em toda a nossa rede social, no Instagram, no Facebook, no YouTube, pelo @TV Nova Nordeste. O nosso muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Tá difícil hoje. Ai, meu Deus do céu. Tem um telespectador aqui. Tá chegando melhor aí, doutor Marcos? Tá não. 99278, nosso telefone tá livre, é o 99278, 9505-9441, este é o telefone do nosso WhatsApp. Tem dia que é assim, que a bruxa tá solta, né, e dá um pouquinho mais de trabalho para fluir a comunicação. Já que nós estamos falando de comunicação, não podia ser diferente. Perfeitamente. Né? Hein? Como é? Escuto perfeitamente. Está escutando perfeitamente, né? Ótimo. Então vamos lá, o Williams Gomes está mandando uma pergunta aqui dizendo o seguinte: a comunicação é o principal artifício de convencimento social. Sem ela, não existe uma harmonia social. Você concorda com isso? Vocês concordam com isso, né, professor? Uma ferramenta poderosa e estudada 5 séculos antes de Cristo. Os grandes gregos já se debruçavam sobre esse grande conhecimento da comunicação. Inclusive, os primeiros manuais que surgiram foram os manuais da retórica. E a retórica ela vai um pouco mais além da oratória, porque a oratória, quando a gente fala de comunicação, é a arte de falar bem em público. Mas a retórica é o uso da linguagem, quando eu falo linguagem, é a linguagem verbal e não verbal, para se expressar bem e ser persuasivo. Então, quando você aprende a usar esse poder da retórica, usando as palavras e o corpo de uma forma poderosa, eu concordo com o telespectador, vai influenciar de forma positiva no transbordar do conhecimento que ele quer passar para o mundo, que ele quer passar para o público, que ele quer passar para o seu chefe, que ele quer passar para as pessoas que estão comprando um produto ou um serviço. Ou uma ideia dele. Ou uma ideia que ele tem para vender. Doutor Marcos, pode falar, doutor Marcos. É muito interessante, muito importante essa colocação do nosso telespectador e também do professor Robson, porque a comunicação, ela é tudo, né? A comunicação, ela serve para você vender, a comunicação serve para você ganhar uma disputa, vamos dizer assim, de argumentos. A comunicação, ela serve para você se colocar numa determinada situação, de forma positiva ou de forma negativa. Então, a comunicação é ferramenta. Vamos utilizar a comunicação como uma arte, de fato, de ser uma ferramenta para poder expressar aquilo que eu quero fazer. E é importante, quando nós falamos sobre comunicação, e o telespectador falou uma palavra aí, não sei se foi o Pedro que falou, sobre a questão da persuasão. Você veja que a comunicação ela é tão importante e tão poderosa que ela pode tanto ser um instrumento de persuasão, como ela pode ser um instrumento de manipulação. Ou seja, eu posso tanto persuadir as pessoas, como eu posso manipular as pessoas, dependendo de como eu vou utilizar esse instrumento de comunicação. Para você ver, mais uma vez falando sobre ruído, vocês veem que eu tenho um cachorro aqui que não combinei com ele sobre a entrevista e ele está sendo o nosso ruído de hoje. Ele está querendo me manipular para que eu possa deixar de dar a minha contribuição. Mas é importante a gente, de fato, entender isso. Como é que eu utilizo a minha comunicação? Eu utilizo persuadindo as pessoas ou eu utilizo manipulando as pessoas? Qual é a grande diferença, Paulo? A grande diferença é a seguinte: persuasão é a comunicação usada para eu mostrar para o outro aquilo que é o melhor. A manipulação, ela tem uma característica, que é o uso da comunicação para o que é melhor para mim. Então, eu utilizo a manipulação, eu utilizo a comunicação manipulando as pessoas
para trazer aquilo que é melhor exclusivamente para mim, em detrimento até de prejuízo para outras pessoas. Então, é importante a gente saber, a comunicação é eu vou usar uma expressão, não sei se o Robson vai concordar, a comunicação é uma arma, que se bem utilizada, ela pode nos levar a grandes patamares. Nós vemos, assim, grandes oradores, que, na verdade, foram pessoas más, mas através da comunicação, através da oratória, conseguiram manipular massas, tipo Adolf Hitler, por exemplo. E tantos outros que, através dessa comunicação, conseguiram seus objetivos. Por quê? Porque utilizaram dessa ferramenta para os seus próprios interesses. Muito bem, vou trazer mais uma pergunta pelo 995059441, só uma observação, eu acho que o cachorro do Dr. Marcos está querendo se comunicar com ele, talvez uma aguinha, um ossinho para ele se aquiete um pouquinho mais, deixa a gente falar de comunicação aqui, doutor. Um petisco, né? Petiscozinho. Lá, doutor, professor. Com certeza, você tem uma pergunta do telespectador? Tenho, a pergunta é a seguinte: boa tarde, me chamo Carlos, sou de Olinda, gostaria de saber sobre as falas do nosso presidente, o Jair Bolsonaro, que ele constantemente está sempre batendo no judiciário brasileiro, e nós é que sofremos com tudo isso, né? Eu sei que o assunto é delicado, poderia ser dispensado se vocês quiserem, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque eu acho que esse tipo de comunicação trucada acaba trazendo resultados bastante negativos para a vida, não só a dele, mas do país como um todo. Excelente. Como um bom palestrante e orador, eu não vou fugir da resposta. Vamos comunicar com o telespectador. O que acontece é o seguinte: o professor Marcos falou há alguns minutos sobre a comunicação é uma arma, e eu concordo com ele. A comunicação é uma arma poderosa. E quando você tem uma arma, um policial bem preparado quando tem uma arma, a arma ela serve para poder te defender, para poder fazer uma abordagem bem feita, para poder trazer benfeitoria para uma sociedade, na defesa daquela sociedade. Agora, uma arma, quando é mal utilizada, ela vai matar, ela vai causar um homicídio, tá bom? Então, o poder da comunicação está disponível para todas as pessoas que querem usar da melhor forma possível. Agora, quando um cidadão ou uma cidadã me procura e diz: Robson, eu quero realizar uma mentoria de comunicação, de oratória com você. 2 perguntas eu faço para essa pessoa. Você acredita realmente no poder da oratória? Sim, Robson, eu acredito. Ok. Segunda pergunta, você vai se colocar disponível para esse aprendizado? Se a resposta for sim para essas 2 perguntas, eu então realizo o contrato e realizo a mentoria com essa pessoa. Por que eu estou querendo dizer isso? E o telespectador vai entender. A comunicação é uma arma poderosa, mas se por outro lado a autoridade não deseja utilizar na íntegra essa arma, as ferramentas, e se debruçar nessas ferramentas, realmente não vai contribuir muito. A comunicação está aí como uma arma, mas se você não colocar-se disponível para usar essa arma e desprezar em alguns momentos, realmente vai causar ruídos na comunicação. Mais uma pergunta, o Cleberson Lins diz assim: boa tarde, Pedro Paulo, boa tarde a todos os debatedores. Por incrível que pareça, antes do WhatsApp, né, fazer parte do dia a dia, fazia parte do dia a dia a comunicação olho a olho, que era efetiva, era persuasiva, era mais contato um com a outra. Hoje não, é mais fria, né? Hoje ela é mais fragmentada, né? Como melhorar isso? De fato, né? A gente, por exemplo, aqui na hora do programa, a gente libera o telefone e a gente se comunica com as pessoas. Mas às vezes as pessoas acham que pode ficar mandando perguntas o dia todo e que o debate não termina. O debate, de fato, tem um final. Eu até vou depois pensar em criar um grupinho para cada debate, coloque os debatedores, onde esse debate fique durante um determinado tempo, para ampliar esse canal de comunicação e passar a ser uma comunicação mais direta, né? Vou depois combinar com o pessoal da produção, é uma forma de comunicação a mais que nós vamos ter, né? Mas que isso fica durante o dia todo, não é brincadeira. Às vezes tem debate, semana aqui eu fico recebendo perguntas das pessoas que viram debate, viram reprise do debate e querem que os convidados respondam, e o debate já aconteceu, não tem como fazer isso. Né? Mas tem a comunicação, ela é muito da oportunidade também. É feito o trem. Se você não tiver na hora que ele partir, né, ele parte e vai embora, você fica fazer. Isso. Existe uma frase que eu lembro agora, Pedro,
muito forte e eu uso nos treinamentos, que é o seguinte: se você tem conhecimento é como um veículo sem rodas, não leva você a lugar nenhum. Então, conhecimento sem comunicação é como um veículo sem rodas. Imagina um veículo sem rodas, não vai levar você a lugar nenhum. Então, é muito importante se especializar mais nessa área de conhecer as ferramentas da comunicação. Dá um abraço para o pessoal de Garanhuns. Nós estamos com um probleminha no sinal de Garanhuns, o pessoal está pegando a gente pelo YouTube, né? Estamos terminando a manutenção do transmissor de Garanhuns. Breve, a gente está retornando com o sinal de Garanhuns, tá certo? Você que da Cidade das Flores aí, né? Aguenta mais um pouquinho que a gente está terminando. Teve uma tempestade dessas aí, tirou o nosso sinal do ar, né? Está dando um trabalho danado, o transmissor teve que ir para São Paulo para manutenção, né? E a gente está voltando aí em breve com o sinal de Garanhuns. Muito obrigado pelo carinho e pela paciência. Eu queria ouvir a opinião do Dr. Marcos também sobre essa questão da comunicação. Quer dizer, se você não captar o que está sendo colocado naquele momento, né? Por exemplo, se você não captar o que o seu cachorro quer lhe dizer neste momento aí, né? Pode ser que quando você termina o debate, olhe para a cara dele e esteja estirado, duro no chão, com fome, porque você não deu o osso que tinha que ter dado naquele momento para ele. Na verdade, ela gosta de se comunicar, então ela não perde oportunidades. Então, já estava falando aí de oportunidade. O que o Robson falou é muito interessante, porque as pessoas, não adianta eu ter qualificação se eu não conseguir transmitir essa comunicação para as pessoas. Então, eu gosto muito de uma frase que diz que as pessoas elas não vão te pagar por aquilo que você sabe, mas elas vão te pagar por aquilo que você faz com aquilo que você sabe. Então, quando nós estamos falando sobre comunicação, nós estamos falando sobre oportunidades, mas eu queria só fazer uma ressalva que é a seguinte, que a comunicação ela pode também fazer com que as oportunidades aconteçam. Existe no mundo corporativo e no mundo da comunicação o chamado pitch, que é o pitch de elevador. O que é o pitch de elevador? É a capacidade que eu tenho de, em poucos minutos, transmitir a mensagem que eu quero transmitir. Então, uma boa comunicação, ela não quer dizer exatamente que tem que ser durante muito tempo. Então, eu posso muito bem ter a qualidade, ter a capacidade de transmitir aquilo que eu quero transmitir em pouco tempo. Ou seja, utilizar aquela oportunidade que eu tenho, aquele pitch que eu tenho, que está à minha disposição, para poder criar uma oportunidade para a minha vida. E isso a gente pode falar de venda, pode falar sobre vida empresarial, pode falar sobre relacionamentos, tudo isso tem a ver com comunicação, com essa capacidade de não só eu esperar a oportunidade aparecer, mas eu de fato fazer com que essa oportunidade ela possa nascer a partir do momento que eu me comunico bem. Mais uma pergunta chegando pelo 995059441 do Jackson, né? Do Jason, né? Um abraço, Jason, para você. Pedro Paulo, mestre dos debates aqui de Recife, meus parabéns. O melhor debate está na TV Nova, o resto é conversa para boi dormir. Obrigado aí, amigo. Né? O comunicador tem que falar a mensagem que o povo entenda e seja claro, né? Porque comunicação é coisa séria. Quem fala aquilo que os outros não querem ouvir, acaba falando sozinho. É isso mesmo? Isso mesmo. Uma das primeiras perguntas que todo palestrante, toda pessoa que vai usar o microfone e vai participar de um debate poderoso como esse, é saber justamente a característica do público. Não é possível que você receba um convite e você não pergunte algo básico. Para quem eu vou falar? Se você está transbordando de conhecimento, excelente, você tem todo o conhecimento e você domina o assunto. Mas a pergunta básica é, para quem eu vou falar? E outra coisa que a gente peca muito e assiste alguns palestrantes pecando é, qual o tempo que eu tenho para usar? Qual o tempo para me comunicar com essas pessoas? Então você sabe para quem você vai falar, você avalia as características do seu público. Respondendo ao telespectador, e de uma forma muito excelente ele colocou, o show da comunicação não é para mim mesmo, mas sim para a minha plateia, para o respeitável público.
Muito importante. Você concorda? Se o cara não falar aquilo que a pessoa quer ouvir, né, ele acaba falando sozinho. Qual o risco disso? Quer dizer, não se pode dizer tudo o que vem na cabeça, doutor Marcos? Eu acho que tudo, essa medida foi aquilo que o Robson falou. Importante a gente entender para quem nós estamos falando. Mas, Pedro, como tudo que nós estamos falando nessa oportunidade, depende do meu objetivo. Eu posso estar num debate, eu posso estar numa conversa, eu posso estar numa palestra, e eu preciso perguntar, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é simplesmente passar uma ideia, o meu objetivo é transmitir conhecimento, o meu objetivo qual é? Dependendo do meu objetivo, aí eu vou avaliar se aquilo que eu vou falar naquele momento, ele é pertinente para aquilo. Porque, veja bem, não é só dizer aquilo que eu quero falar. Não é só falar aquilo que eu tenho na minha mente. Mas é, de fato, entender se aquilo que eu estou falando vai fazer sentido para as pessoas que estão ouvindo. Então, como nós estamos dizendo que comunicação é ferramenta, como nós estamos dizendo que chegamos ao meu extremo de falar que a comunicação é uma arma, eu preciso me fazer uma pergunta: qual é o meu objetivo? E aí nós podemos falar até sobre ego. Eu vou falar para quê? É só para satisfazer o meu ego? Tem uma frase que eu gosto muito que é a seguinte, que muita sinceridade sem amor é arrogância. Então, o que é que eu posso falar? Eu estou palestrando, eu vou falar aquilo para quê? Eu vou falar aquilo com que objetivo? Será que eu vou falar aquilo só para ser sincero, sem nenhum tipo de amor com aquilo que eu estou falando? Então vai ser arrogância. Eu preciso... É bom a gente entender, Pedro, que estar no palco é uma situação de poder. Estar no palco, estar à frente das câmeras, nos dá essa sensação de poder. E eu preciso entender como é que eu estou utilizando esse meu poder. Como é que eu estou utilizando essa minha forma de me comunicar. Qual é o meu objetivo? Ou seja, quando eu vou fazer... Nós estamos falando sobre que o corpo influencia no resultado. Quando eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu vou chegar lá com os meus ombros arqueados, com o meu olhar cabisbaixo e sem acreditar em mim, ou eu vou entrar numa entrevista de emprego com um sorriso, falando a respeito daquilo que eu quero, acreditando, transmitindo a minha comunicação, não só com aquilo que eu falo, mas por aquilo que eu sou. Entendendo que as pessoas hoje, nas empresas, elas são contratadas pelo currículo, mas elas são demitidas pelo comportamento, ou seja, como é que elas se comunicam depois que elas são contratadas? Boa pergunta, boa Muito colocação, bom. Pode falar. Excelente. Contribuindo mais ainda com o nosso tema, no momento que você está se levantando e caminhando para poder falar, por exemplo, nessa entrevista de emprego, até mesmo o seu caminhar e a cor da roupa que você escolheu para aquele momento, você deveria utilizar a avaliação desse poder da comunicação. Então, eu fui convocada, pega aí essa dica, telespectador, para uma entrevista de emprego. Será que você parou um pouquinho e entrou lá no famoso Google e colocou lá justamente qual é a característica daquela empresa? O que é que aquela empresa espera dos seus colaboradores, dos seus funcionários? Qual é a marca daquela empresa, a cor predominante que ela utiliza? Sabendo disso, você já está avaliando o seu público. Robson, quem é meu público? A empresa, aquele gestor que vai realizar aquela entrevista. E de repente, se você participa de uma dinâmica, como vai ser a sua iniciativa nesse poder da comunicação? Então, entenda que muito antes de abrir a boca, o público já está copiando os seus passos. Isso eu sempre falo no curso de oratória. Quando você se levanta para usar a tribuna, o microfone, para realizar uma fala em uma palestra, seja de 20 minutos, de 1 hora, antes de abrir a boca, como está sendo a tua postura? Como está sendo a tua tela de projeção, que é a expressão facial? Como é que você está se conectando com as pessoas muito antes de abrir a boca? O responsável por você numa hora como essa é você mesmo. Isso. Então, existe uma fala interna, né? Essa vozinha que está falando com você aí, para que você possa alimentar coisas positivas, dizendo que tudo vai dar certo, dizendo que você realmente conhece o assunto, dizendo que você quer contribuir para as pessoas, que você quer entregar conteúdo
da melhor forma possível. E essa promessa de entregar conteúdo da melhor forma possível, tem que ser feita na introdução. Na introdução da sua fala. Bom, vamos lá, trazendo mais uma pergunta aqui. Pedro Paulo, essa sua facilidade em comunicar-se é nata ou adquirida? Eita, essa é para você. Fiquei na berlina. Hoje, inclusive, eu fui num almoço engraçado, né? Sim. Eu, desde pequeno, eu sempre fui muito tagarela, sempre gostei muito de me comunicar, né? Mas depois que passei a fazer isso profissionalmente, né? Quando eu sento aqui, Sim. parece que eu desligo do mundo e sentou outra pessoa e ele aqui vai junto com quem está junto no programa. Né? A gente fica meio que numa única sintonia, a gente com os debatedores aqui, com o pessoal de casa, e assim a gente vai tocando. E nesse almoço de hoje, eu estava com um pessoal, um grande abraço aí para o pessoal de Arco Verde, né? O Lídio trouxe uns secretários lá de Arco Verde, Excelente. E aí a gente começou a falar de política e tal, e nessa conversa, né, aí perguntaram, mas Pedro, por que você não seguiu com essa história de política? Aí eu disse pro camarada assim, aí ele deu uma cozinhada e teve uma hora que fez, o político, por isso que dizem que você tem duas orelhas e uma boca, quer dizer, para ouvir mais isso. E falar de menos. Eu digo, é exatamente por isso que eu não continuei na política e tô. É isso aí. Eu acho que explica aí, né, a sua pergunta, você que está com a gente. Pode falar. Isso mesmo. Falando sobre dom, existem algumas pessoas que já me perguntaram sobre isso. Robson, isso é um dom ou é algo treinável? Eu posso dizer o seguinte, vamos imaginar que existe de falar em público, mas dentro da população do mundo recebeu esse dom. E os outros 98%, como ficariam? Então eu posso garantir para você que poder da comunicação, o conhecimento das ferramentas, vai fazer sim com que você avance um pouco mais, destrave um pouco mais desse medo de falar em público. Porque tudo que nós fazemos aqui de forma profissional é treinável. Lógico, dependendo do perfil comportamental, algumas pessoas vão pegar rapidamente e vão evoluir. Né? Mas outras vão demorar um pouco mais. Mas tudo é treinável para você avançar. E aqui é o seguinte, a gente só sabe de uma coisa, aliás, de duas no programa. Uhum. Como começa e quando termina. Isso. E nem sempre quando começa, porque eu pensei uma coisa outra, começou de outro jeito. Justamente. Mas o telespectador se encarregou de botar o debate, né, nos eixos novamente para aquilo que ele gostaria de ver debatido. Eu agradeço sempre esse imenso fórum que nós temos aqui diário na TV Nova com o telespectador que nos acompanha. Olha que pergunta bacana está chegando aqui. Vamos agora. Lá. 995059441 é do Jarbas. Meu querido Jarbas Pires está sempre mandando pergunta. Boa tarde a todos. O que aconteceu com o Will Smith no Oscar? Né? É uma resposta rápida? Com certeza, Jarbas. Muito Will boa Smith, tua... só lembrando, aquele o ator, né, que estava no Oscar, o comediante que estava fazendo a apresentação, né, fez uma brincadeira com a esposa dele, que estava com um problema de saúde, raspou a cabeça, né, ele não gostou, levantou, foi lá e deu um bufete. Fala-se em todo mundo, menos, fala-se, não se fala absolutamente mais nada do Oscar, ninguém sabe quem ganhou, quem recebeu a estatueta, quem não recebeu, mas da bufetada tá todo mundo falando. É verdade. Inclusive do nosso Jarbas. Pode falar, doutor. É verdade. Jarbas, o que a gente estuda muito nessa área de comunicação é sobre inteligência emocional. Todo mundo que está diante de uma plateia, todo mundo que está diante de um público, realmente tem que estar com a sua inteligência emocional na alta. Minha avó dizia o seguinte, meu filho, se você estiver arretado, como diz aqui no Nordeste, você conte de 1 até 10. Atualmente, Jarbas, é necessário contar de 1 até 11, porque realmente estar diante de um público e com um evento grandioso como esse, e de repente algum gatilho mental foi ativado ali da raiva, do ódio lá no ator e ele se levantou e tomou aquela ação. Nós não podemos julgar porque realmente é um ser humano que está ali diante de uma agressividade, um impulso nervoso, infelizmente. E ele já pediu desculpa umas 300 mil vezes, mas tapas dadas não voltam mais. Isso, né? É verdade. Pode falar, doutor Marcos. É muito interessante o que vocês estão falando aí. Só voltar um pouquinho para a questão do treino, né, da oratória, que fizeram uma pergunta uma vez para Mário Sérgio Cortella, disseram assim, professor, o senhor tem esse dom da oratória, parabéns pelo dom da oratória que você recebeu. E ele disse, eu recebi, e os quase 5 mil livros que eu li, serviram para quê? A gente vê que, na verdade, tem toda uma preparação, né?
eu tenho certeza que Pedro Paulo hoje se comunica infinitamente melhor do que quando começou lá no início da carreira dele. E isso fez o quê? A experiência trouxe a excelência. Então, mais uma vez, falando que quando nós praticamos a comunicação, nós ficamos cada vez mais excelentes. E sobre a questão do Will Smith, vamos pensar de uma forma diferente. Se ele não tivesse feito nada, a omissão também é comunicação. Isso. Sim, Então, sim. se ele não tivesse feito nada, que mensagem ele estava passando para a esposa? Que mensagem ele estava passando? Veja, eu não estou julgando aqui se foi certo ou foi errado. Isso. Mas eu estou dizendo assim, que tudo aquilo que a gente faz comunica. Tudo comunica. Nós estávamos falando agora sobre a questão de entrevista de emprego. Gente, se você chegar atrasado num lugar, o teu atraso já é uma comunicação. Então, se Will Smith não tivesse feito nada, que comunicação ele estava passando? Então, omissão também é comunicação. Certamente iria ter alguém que ia dizer assim, rapaz, se o cara fala metade do que aquele humorista falou da minha esposa para o mundo todo, né? Eu já tinha dado uma mãozada na cara dele. Olha o tapa que o cara levou aí. Verdade. O Will Smith é esse cara aí, né? Foi isso que aconteceu e isso que nós estamos falando agora. O Val Torneiro de Vila Rica, Jaboatão, está dizendo o seguinte: boa tarde a todos. Tem pessoas que são ótimos profissionais e não conseguem um emprego por não conseguir se portar adequadamente em sua entrevista, seja por inibição, vergonha ou mesmo falta de costume em se comunicar com pessoas. Mas isso não influencia nada na hora da profissão, né, de executar uma boa função, mas serve de impedimento para se conseguir um emprego. Como quebrar essa barreira? Com certeza. Isso que o telespectador está falando é uma grande dificuldade e a gente pode pensar até além mais do que isso. A gente pode pensar mais longe do que isso. Por que não colocar uma matéria estruturada já no nível fundamental? Algumas matérias poderiam ser implantadas no nível fundamental do ensino, como por exemplo, primeiros socorros, educação financeira, oratória, para que aquele menino, aquela menina, ele vai evoluindo naquelas primeiras séries e quando chega no ensino médio ele já está mais evoluído. Quando ele vai para uma graduação, ele sai daquela graduação realmente preparado para poder se comunicar. Porque é interessante sim, mas muitas pessoas estão sendo demitidas pelos relacionamentos interpessoais. Uhum. O cidadão foi contratado pelo currículo, mas na hora de se relacionar com o grupo, com os colaboradores, ele não tem um bom relacionamento interpessoal por vergonha, por falta de comunicação. Uhum. Infelizmente ele vai ser demitido. Tem mais uma pergunta aqui da Ivonete, diz assim: uma das mais importantes falas aí no programa foi citar a vergonha de falar em público, e muita gente tem esse problema. O perfil da entrevista de emprego é 10, gostei da explicação, mas a timidez é horrível. Como quebrar este bloqueio? Muito bom. O medo de falar em público. Em todas as palestras, em todos os cursos de oratória, você vai ouvir sobre o medo de falar em público. Quando eu coloco um ser humano adulto, eu tenho que avaliar quais são as breves razões desse cidadão estar com esse medo de falar em público. Primeira razão, vamos ver como é que foi a criação dele, os nossos pais. Uma forma muito agressiva ou criando o menino muito na redoma de vidro pode contribuir de uma forma negativa para que ele possa crescer e não se desarne. Segundo, como foi as escolas e professores desse menino, desse adolescente que cresceu. E o terceiro, os arquivos mentais. Tudo isso que você passou na trajetória da sua vida causou justamente as crenças limitantes. Então, como quebrar isso? Primeira coisa, se colocar disponível para um novo aprendizado. Uhum. Vai lá e assiste vídeos no YouTube sobre o poder da oratória. Se você tiver um investimento maior, faça um curso de oratória, faça um curso gratuito. Se você tem um investimento maior ainda, contrate uma mentoria. E isso eu quero te garantir, que é treinável sim. Agora, você tem que se colocar disponível, porque não é fácil. Em um curso de oratória, por exemplo, você tem que sair da inércia, de estar sentadinho, e você vai gravar um vídeo, para que o professor possa avaliar quais os pontos positivos e pontos de melhoria que você pode apresentar. E com isso, a construção do processo acontecendo. Você vai conseguir, porque tudo é treinável. Muito bem, estamos caminhando aqui para a rodada final. Eu quero agradecer de cara, né, a participação dos nossos convidados de hoje.
né? Vou deixá-los à vontade neste minutinho que falta para cada um de vocês. Vou começar com o nosso Marcos Duarte, doutor Marcos Duarte, meu reverendo Marcos Duarte. Considerações finais, vamos lá. Mais uma vez, agradecer, Pedro, pela oportunidade e falar sobre a importância que o debate na Nova tem na sociedade pernambucana para trazer esclarecimento, sempre assuntos que são importantes para trazer esclarecimento e conhecimento para as pessoas. Então, muito obrigado, um abraço para o meu amigo Robson e dizer que é uma satisfação estarmos juntos aqui mais uma vez. Nós é que agradecemos a tua participação, Robson do Monte. Muito bom, foi realmente interessante e bem impactante para mim. Falar sobre oratória, sobre comunicação, sobre o poder da palavra e do corpo, realmente eu ficaria aqui com você, Pedro, durante muitas horas. Agradeço ao querido Marcos Duarte e aos telespectadores que contribuíram de uma forma muito forte para esse programa, para esse debate neste dia tão importante. Então, fica aí comigo, você pode me seguir também no Instagram, @RobsonOratória, e pode navegar lá no canal do YouTube, Mundo da Oratória. Vai lá, temos mais de 100 vídeos para vocês. Muito obrigado a vocês agradeço. pelo grande debate que vocês fizeram hoje aqui na TV Nova Nordeste. Amanhã, se Deus quiser, a gente volta com mais um programa a partir das 5 horas da tarde. Continuem com a gente. Daqui a pouco tem o Adeval Barros e a Fernanda Durão, né? Com o programa esportivo da TV Nova, o Jogo Certo. Depois tem o nosso Raulney Santos com o Fato Novo, é o nosso noticiário.